que é uma divisão feita por Deus. E aonde é que a gente vai ver essa divisão feita por Deus? A partir dos reis. Nós vamos ver que daí em diante vai surgir o livro de Juízes, vai ter Samuel, vai ter Saul, Davi, Salomão, Roboão e Jeroboão. Aqui são palavras-chave para a gente entender a divisão que Deus vai fazer daqui para frente, tá? Então, eu vou deixar aqui para o Pedrão. Pedro, tu lê para nós o texto daqui para frente? Vamos lá. Deuteronômio 17, a partir do 14. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus primeiros irmãos israelitas, seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e não se desvie da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como todos os seus descendentes. Perfeito. Então, irmãos, só para vocês entenderem essa questão da bênção, nós vamos perceber a partir de agora, né, que Deus ele veio dando uma bênção profética para o povo. Tá? E essa bênção profética, ali, a partir de Jacó tem 12 filhos, que vão formar as 12 tribos de Israel. É inserido Manassés e Efraim dentre esses 12, né, representando José e tudo mais. E daí para frente nós vamos ter, então, a formação inicial das 12 tribos de Israel. E na formação das 12 tribos, Deus ele vai tirar o povo do Egito, vai levar até o Monte Sinai, vai entrar em aliança com o Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus dá várias leis. E uma das leis que Deus dá para o povo no Monte Sinai é o que o Pedro acabou de ler. Quando vocês entrarem na Terra Prometida e vocês quiserem um rei, olha que Deus já estava anunciando o que o povo iria fazer. Deus ia querer um rei. O povo ia querer esse rei. Ele diz, eu vou dar algumas leis para o povo quando ele tiver esse rei. Tá? Então, houve todas essas leis. Não deveria juntar para si muitas mulheres, não deveria juntar muita riqueza, não deveria ter muitos cavalos, deveria fazer uma cópia de lei para que o seu coração não se apartasse do Senhor, não deveria adorar outros deuses ou fazer para si altares para outros deuses e sacrificar, não deveria voltar para o Egito. Pô, tinha muitas leis, tá? Se o povo assim fosse obediente, se o rei fosse assim obediente, Deus abençoaria, tá? Deus já havia dado todas essas leis. Então nós vamos ter aqui, ó, eu destaquei para vocês, Saul. Nós vamos ter Saul, que foi o primeiro rei que reinou sobre Israel, sendo um reino unido das 12 tribos. Saul era da tribo de Benjamim, reinou 40 anos. Depois veio Davi, que era da tribo de Judá, reinou 40 anos. E por fim veio Salomão, tá? Que também era de Judá e reinou 40 anos. Estes foram os 3 reis que reinaram sobre um Israel com as 12 tribos unidas, tá? Um reino unido. Porém, quando chega em Salomão, e aqui é que a gente vai perceber algo interessante, é que quando chega em Salomão, ele é um rei que ele vai fazer o oposto a tudo que Deus havia ordenado.
Salomão, ele vai, quebrar com tudo que Deus havia ordenado. Tudo aquilo que a gente leu na lei de Deuteronômios, aqui em Salomão, Salomão vai fazer o contrário. E aí, eu vou pedir, Pedrão, quer ler de novo? Pode ser? Leio. Pode ser. Então tá bom. Olha só, começa nesse slide e vai passar para o próximo, tá bom? Tá. Vamos lá. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que o Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para os outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos sidônios e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez com que o Senhor reprovava. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Tem que prestar bastante atenção nesses textos, porque aí está a razão pela qual Deus ele não espalha Judá de cara, como espalhou a casa de Israel. Tem que entender isso. E tem que entender uma coisa que está por trás disso tudo, a razão pela qual ele não tem aquilo que a gente estava falando ontem. Uhum. A razão pela qual ele não quebrou, não dividiu o reino no período em que Salomão estava reinando. Irmãos, se você pegar a Escritura Sagrada e ver o período de reinado de Salomão, você vê que foi maravilhoso para Israel. Salomão ele foi tido por Deus como o homem de maior sabedoria na terra. Você pode ver que aquele ser humano em carne e osso que era mais sábio na terra era Salomão. Porque ainda haveria de vir um mais sábio que Salomão em carne e osso, que era o descendente de Davi. Quando Deus ele fala quando Davi fala para o profeta Natan que sua casa era cheia de indumentárias, toda pomposa, rica e abastada, e Deus morava numa lona, ele fala para Natan que construiria uma casa para Deus. E o profeta Natan fala: vai, faz mesmo, faz conforme o seu coração. E aí vai embora. E Deus pega nas orelhas de Natan e fala: volta lá e fala para... Eu não te mandei falar isso. Volta lá e fala para ele que a descendência dele me construiria uma casa. E aí, nesse momento, Deus ele cria, mais uma vez, um plano paralelo de literalidade e espiritualidade. Isso se cumpriu literalmente? Sim, Salomão, que é descendência de Davi, construiu um templo. O templo de Salomão foi o templo mais bonito que Israel já teve. Em contrapartida, no plano espiritual, também se tratava de Cristo, que é o verdadeiro templo
ao qual Deus habitaria, no seu corpo, que é a igreja. Então, assim, nesse momento, cria-se um paralelo, uma tipologia em que Salomão, ele vira Cristo. É uma tipologia de Cristo. E o seu reino, aquele reino onde ele reinou, naquele templo maravilhoso, rico, em que Israel foi bem sucedido em todo o tempo, antes dele, veja bem, irmão, antes dele pirar a cabeça lá no finalzinho, com o texto que a gente leu, quando ele fez tudo ao contrário. Aquilo ali você pode ver que foi quando ele já estava velho, foi bem no final. Durante todo o tempo em que ele reinou, obediente, e que Deus teve 2 vezes com ele contemplou a Deus 2 vezes, Deus teve 2 vezes com ele. Nesse período, você pode ver que o reino de Israel nunca teve um reino parecido com o de Salomão, em riqueza, em bem-aventurança. Então você pode ver aí que Salomão era uma tipologia de Jesus e o seu reino era uma tipologia do milênio. Vocês podem ler e perceber isso. As nações traziam coisas para Israel. As nações traziam ouro para Israel. Foi o período em que Israel foi mais rico, mais bem-sucedido em batalhas. Era uma tipologia de Cristo e o milênio. Você vê por que Deus não tirou o reino da mão de Salomão? Porque Deus estragaria uma história que ele estava montando na sua literalidade e dando um recado espiritual de um reino milenar. Quando Deus cria a tipologia que o descendente de Davi faria uma casa, e aí ele coloca em paralelo Cristo com Salomão, a partir dali, essa história paralela de literalidade e espiritualidade caminham juntas. É Cristo e o milênio, Salomão e o reino de Israel, rico e abastado e de paz, como nunca houve em Israel. Então, Deus não ia estragar essa história dividindo, por mais que tivesse sido Salomão que transgredisse e desobedecesse, ele não estragaria essa história, e ele faz isso por amor a Davi, porque ele fala para Davi isso: o seu descendente me construirá uma casa. E ele estragaria a história literal, porque a espiritual ele não iria estragar, porque o que viria não faria o que Salomão fez. Mas ele deixa o recado e vai e destrói, separa o reino em Roboão. E aí na frente a gente vai continuar lendo aí, vamos ver a história, como é que acontece. Perfeito. Então, assim, ó, só para os irmãos entenderem, tá? O que o Pedro falou, pô, isso é muito profundo, irmãos. O que o Pedro destacou aqui agora, até ontem eu estava conversando com o Pedro e nem eu não tinha percebido esse assunto ainda. Eu falei para o Pedro ontem, né, Pedro? Enquanto a gente conversava. Deus, quando ele deu a lei lá em Deuteronômio, ele disse, olha, quando vocês consagrarem um rei, o rei ele não poderá fazer nada disso. Não poderia voltar para o Egito, não poderia ajuntar muitos cavalos, não deveria ter muita riqueza, não deveria casar com muitas mulheres para que os seus corações não se desviassem. Quando Salomão ele é erguido, ele vem, em primeiro lugar, se encaixa a história do que Pedro falou. Poxa, Salomão ele é uma figura que aponta para Cristo, tá? Da descendente de Davi que edificaria uma casa para o Senhor. Por isso Deus não vai rasgar na mão de Salomão, porque Salomão era uma figura que, em primeiro lugar, apontaria para Cristo, que edificaria uma casa espiritual para Deus. Então Deus não rasga na mão de Salomão. Mas Salomão, na sua vida pessoal, ele quebrou tudo que Deus havia dito para ele não quebrar, todas as leis. Ele juntou um monte de riquezas, que nós vamos ver que é uma bênção dada por Deus. Mas além de ele juntar riquezas, ele volta para o Egito. A história vai contar para nós que ele teve os maiores estábulos de cavalos da época. Tá? Ele juntou muitos cavalos, casou com muitas mulheres. O Pedro leu ali que ele tinha ali 700 concubinas e 300 princesas. Tá? E ele se perverteu, ele afastou o seu coração de Deus, ao ponto de Deus dizer que o coração de Salomão já não era como foi o do seu pai Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus. Salomão já não foi segundo o coração de Deus, ao ponto de que ele construiu altares a Camus, a Moloque e aos deuses das suas esposas. E Moloque, só para os irmãos saberem, era aquele deus que exigia, né, aquele ídolo, né, não Deus, aquele ídolo que exigia sacrifícios de crianças, sacrifícios humanos. E diz que Salomão, ele não só construiu altares, mas sacrificou a esses deuses. Então nós vamos ver que tudo que Salomão fez era o que reprovava a Deus. Por isso que Deus vai
partir, tá? O reino, mas não nos dias de Salomão, porque Salomão era para ser uma figura que aponta para Cristo. Então Deus vai partir nos dias dos seus filhos, tá? Então o que a gente vai ler a partir de agora tem a ver com os filhos de Salomão e o servo de Salomão, que é o que Deus anunciou a Salomão e ele vai cumprir na sua descendência, tá? Eu quero só abrir um parênteses antes da gente partir para o próximo texto, e eu quero agradecer a irmã Maria, tá? Quero agradecer a irmã Maria pela contribuição. Por quê, irmãos? Eu não sei, acho que o Pedro deve saber também, né? Nós temos um projeto aqui no canal, que é o projeto de ofertar para missões, tá? Nós temos agora um projeto com alguns missionários em Moçambique. Essa semana a gente contribuiu, abençoamos a vida deles, até postei ali no nosso canal no Telegram para os irmãos ver imagens dessa obra, tá? Então, desde já eu quero manifestar minha gratidão, tá, irmãos? Tudo que a gente juntar a partir dessa semana até o início de fevereiro vai ser para contribuição de fevereiro, tá bom? Então, muito obrigado, irmãos, tá? Então, fechando aspas, irmãos, eu quero dar continuidade a esse assunto, por quê? Porque agora a gente vai ler sobre o servo de Salomão, que era um efraimita. Olha só, lembra que a gente leu até agora falando sobre a bênção de Deus e como ela vai culminar ali em Efraim? Agora, quando a gente vai ver essa divisão feita por Deus, nós vamos ver que nessa divisão tem Judá e tem um efraimita que vai ser dado a liderança. Então, olha só o que os textos vão dizer para nós. Também, a gente já leu isso, não já? Já. Esse. Vamos lá. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo e Aías segurou firmemente a capa que estava usando e a rasgou em 12 pedaços. Então disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, ao qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram os postes sagrados, deusa dos Sidônios, Camos, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade aonde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, eu o farei governar tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Irmãos, essa profecia ela foi feita e foi dada a Jeroboão nos dias de Salomão, mas ela não se cumpre nos dias de Salomão, porque Deus falou que não faria isso por amor a Davi. Ela se cumpre nos dias de Roboão, filho de Salomão. Jeroboão, que é para quem o profeta aí está dando essa profecia, ele era servo de Salomão. Ele era um servo destro, muito empenhado, e Salomão gostava de Jeroboão. Mas quando ele recebe a profecia, quando ele recebe a profecia dizendo que seria dado, o reino seria dividido, e ao servo de Salomão, ele daria a 10 reinos, Salomão ele começou a perseguir Jeroboão. E Jeroboão teve que se esconder por um tempo. Se eu não me engano, Jeroboão foi para o Egito. Eu não me lembro agora para onde ele foi. Eu acho que foi para o Egito? É isso aí. Ele se esconde até Salomão morrer. Quando Salomão morre e Roboão assume, Jeroboão reaparece. E aí se cumpre o que está escrito aí na profecia de Aías. Ele recebe os 10 reinos. Aí Deus rasga o reino e faz
o que era a casa de Israel, 12 tribos, ele divide em casa de Israel 10 tribos e casa de Judá, a parte que fica no sul, que a gente vai ver que não ficou só uma tribo, ficaram 2 tribos, ficou Judá e Benjamim. Então, Roboão, filho de Salomão, ele fica com as tribos do sul, Judá e Benjamim, e todas as 10 tribos do norte ficam para Jeroboão, o efraimita. E aí se cumpre, mais uma vez, na literalidade, numa fatia maior, um espectro maior de revelação, o que aconteceu exatamente com as 12 tribos de Israel, quando eles eram os filhos de Jacó. Acontece aquilo que aconteceu com a tribo, com as 12 tribos, com os filhos de Jacó, está acontecendo exatamente nos reinos agora, na divisão dos reinos, com um efraimita tomando conta das 10 tribos e o judeu Roboão tomando conta de 2 tribos, conforme foi entregue a profecia a Aías. Vai lá, já falei já. Olha só, eu não tirei o texto da tela para vocês verem alguns detalhes que eu acho precioso nesse contexto, tá, irmãos? Aqui, Deus está levantando o profeta Aías para profetizar a Jeroboão o que ele vai fazer futuramente. Aqui nesse texto ele ainda não ia fazer, porque era Salomão, tá? Mas olha só as palavras que Deus vai falar para Jeroboão, tá? Que reinaria sobre 10 tribos. Ele parte as vestes em 12 pedaços e manda ele apanhar 10. Está falando de 10 tribos. Só que Jeroboão era um efraimita. Lembra a tribo de Efraim? É um efraimita. E quando Deus ele vem aqui, ele diz, eu não vou tirar tudo de Roboão, que era o filho de Salomão. Por quê? Porque Deus havia feito uma promessa a Davi que dele sempre teria um descendente sentado no trono. E é da onde viria a descendência do Messias. Então Deus diz, eu não vou fazer cessar 100% do trono sobre a casa de Judá. Tá? E isso está ligado, irmão, só para vocês entenderem, a bênção de Jacó dada para Judá lá, que o Pedro falou no início. Viram como é uma sequência e tudo está alinhado? Deus, por meio de Jacó, abençoa Judá e disse que dele viria uma descendência, que ele sempre estaria no trono, que o cetro não se apartaria dele. Quando chega aqui, Deus não desfez a promessa de Jacó sobre Judá. Aqui, ele vai dizer, Judá vai permanecer no trono porque dele vai vir um descendente, né? Vai vir um descendente no trono de Jerusalém. Quem que é esse descendente? Está apontando para Cristo, tá? Então ele diz, eu não vou fazer cessar todo a tribo de Judá. Só que eu vou passar a maior parte, né, 10 tribos, 10 pedaços para Jeroboão, um efraimita, tá? E no final desse texto, olha só o que diz, quanto a você, o efraimita, né, que era Jeroboão, eu o farei governar tudo o que o seu coração desejar, e você será rei de Israel. Olha essa palavra, Israel. Se vocês lembrarem, no início, eu falei para vocês que Jacó, quando ele olha para Efraim e Manassés, ele diz, em vocês é que será chamado o meu nome, Israel. Né? Ele está dizendo, é vocês que vão carregar o meu nome. Os efraimitas, Efraim, é vocês que vão carregar o meu nome. Vocês é que vão ser chamados de Israel. Então, por que Judá não foi chamado de Israel, se era daí que viria o descendente? Não, porque Deus estava começando a criar uma linha, uma espinha dorsal para a gente seguir o fluxo da promessa e entender o plano, o propósito de Deus em tudo isso. Tá, irmãos? Então, existe sim um projeto de Deus para isso, que a gente precisa entender quando a gente vai vendo a revelação dada por Deus, tá? Então, tem todo esse fluxo que a gente vai perceber. Agora, o próximo texto que eu vou falar para vocês, eu acho que vocês já entenderam bem, eu só vou citar a história para vocês compreenderem ela melhor, tá? O próximo texto é justamente onde Deus vai tirar de Roboão. Só para vocês entenderem a história, então naqueles dias de Roboão, quando Salomão partiu, ele morreu, o reino foi passado ao seu filho Roboão, as 12 tribos, Roboão, ele vai agir com muita severidade com o povo. Tá? O povo vem até Roboão e diz, olha, o teu pai impôs um jugo sobre nós, poxa, você é rei, poderia agora diminuir esse jugo sobre nós.
Só que Roboão, a Bíblia diz, né, que na multidão de conselhos, né, de conselheiros, há a graça de Deus, há a paz, né? O que Roboão faz? Ele vai se aconselhar com os conselheiros mais velhos, mas ele vai se aconselhar com jovens. E os jovens vão dizer para ele, no ímpeto dos seus conselhos, não, mete mais pressão ainda sobre eles. Se o teu pai botou tal carga, vai lá e bota 10 a mais e mostra quem manda o negócio. E o que Roboão faz? Ele aceita o conselho dos jovens, onde não há tanta experiência. E ele impôs um jugo muito pesado sobre o povo de Israel. E o povo de Israel se afasta, dizendo, poxa, o que a gente tem com vocês? Não queremos mais que você reine sobre nós. Então, das 12 tribos, nós vamos ver que 10 delas se separaram. E o texto que eu pus na tela, ele vai narrar justamente isso. Eu vou ler só uma fração, porque vocês vão entender que esse texto ele só narra a separação das 12 tribos, ficando 10 tribos e 2 tribos, tá bom? Então vou ler só uma fração para vocês, só para vocês entenderem a história. Vou ler só da parte do 19 em diante, que diz assim, ó. Deixa eu só botar a tela inteira aqui. O 19 vai dizer assim, ó. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, ou seja, a casa de Judá, né? E assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, tá, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo o Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão chegou em Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate da tribo de Judá e de Benjamim para guerrear contra Israel e recuperarem o reino para Roboão, filho de Salomão. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, tá? As tribos de Benjamim e ao restante do povo, assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Veja que Deus mesmo está fazendo a distinção e dando nomes. Rei de Judá, israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. Olha só, Deus está dizendo, foi ele que fez essa separação. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram às suas casas conforme o Senhor ordenou, tá? Então, irmãos, o que eu quero destacar aqui, só para a gente partir para o próximo nível da revelação, tá? O primeiro, nós falamos sobre a bênção profética do frutifica e multiplica, que veio desde Adão até Efraim. No segundo ponto, nós tentamos mostrar para vocês que o próprio Deus fez uma separação, e nós lemos aqui, Deus ele vai dizer para a casa de Judá, né, para o reino de Judá, olha, não saia para a guerra, tá? Não vão se levantar contra os irmãos de vocês, porque fui eu que fiz essa separação das 10 tribos para um lado e 2 para o outro. Deus estava mostrando, foi ele que estava no negócio fazendo isso, porque Deus tinha planos maiores. Sabe, aquilo que Isaías diz, né, que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos e os seus pensamentos mais altos do que os nossos. Deus estava mostrando no plano dele que ele tinha um plano muito maior para aquilo que ele estava orquestrando, mesmo que o povo na hora não entendesse, tá? Deus vai falar isso. E aí, é por isso que a gente vai ver daqui para frente textos iguais ao que eu vou botar aqui só como exemplo, tá, irmãos? Textos como o seguinte em Jeremias, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e casa de Judá. Tá? Aqui é uma profecia. Mas por que eu botei... desculpa, vou jogar na tela de novo, eu não botei na tela. Tiagão, antes de tu ler esse texto... Perfeito. Antes de tu ler esse texto, rapidinho, eu queria fazer só um comentário, porque vai ajudar melhor o entendimento desse texto aí, e o porquê que Deus separou o reino. É o seguinte, a gente não pode esquecer que Deus ele vem orquestrando esse plano desde lá do princípio, de onde a gente começou o estudo. Mas aí eu podia fazer a pergunta assim, ou alguém podia me fazer essa pergunta, poxa, irmão Pedro, não seria mais fácil? Já que Salomão transgrediu, ele pegava, separava o reino, ou então ele pegava, tirava o reino da mão de Roboão e dava para Jeroboão logo e acabou. E resolvia o problema, sem briga.
tirava da mão do transgressor, do desobediente, e daria para Jeroboão. E pronto. Só que, irmãos, a gente leu o fluxo dessa promessa, viu o que o profeta Aías falou, que ele ficaria com 10 e as tribos do sul ficariam com 2. Deus fala que foi ele que fez isso, ele que dividiu, porque ele tinha um propósito. E esse propósito, irmãos, estava feito de maneira profética, de forma profética, em uma promessa feita aos patriarcas. Eu vou ler ela aqui rapidinho, e está em Gênesis 28, rapidinho, diz assim, ó, verso 12, verso 13. Perto dele estava o Senhor, ele disse, está falando para Jacó, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Tinha que dividir, porque depois da divisão do reino, o Império Assírio tomaria as tribos do norte e espalharia Israel, a casa de Israel, por toda a terra, e se cumpriria isso que está escrito aqui, que foi prometido a Jacó. Então, se Deus não dividisse, como que a promessa, o pó da terra, que é a parte literal dessa história, o pó da terra se trata de humanos de verdade, seres humanos, humanidade. Pó da terra se refere à humanidade. Estrelas do céu se refere à parte espiritual da promessa. Então, isso aconteceria na sua literalidade. O pó da terra, na casa de Israel, as 10 tribos, elas se espalhariam como pó da terra pelos 4 cantos, se estenderiam para norte, sul, leste e oeste. E aí entrariam os gentios, que pela fé em Cristo Jesus essa promessa seria alcançada. Estão entendendo o plano de Deus? Ele primeiro tinha que fazer a casa de Israel se espalhar entre as nações e depois mandar o seu filho, o descendente, que pela fé alcançaria todas essas famílias da terra, e aí se cumpriria que todas as famílias da terra seriam benditas nele, no descendente de Abraão. Por isso Deus dividiu o reino, porque tinha que se espalhar, senão não se cumpriria essa promessa. É isso aí, agora vamos que vamos. É isso aí. Então, irmãos, nós vamos perceber a partir daqui, eu até separei o texto aqui na tela e vou lançar de novo só para os irmãos verem, que a partir daqui, dessa divisão que nós vimos que foi feita pelo próprio Deus, é que vai surgir o termo, o título, duas casas de Israel. Vai se começar a chamar casa de Israel, se referindo às 10 tribos, e casa de Judá, se referindo às 2 tribos. Então, talvez as pessoas que estão chegando agora, ou quem já está aí há tempo, às vezes não entende. Por que os irmãos chamam de as 2 casas de Israel? Porque esse termo está nas Escrituras. A partir dessa divisão vai se chamar casa de Israel e casa de Judá, tá? Como sendo casa de Israel encabeçado por um efraimita, tá? Enquanto casa de Judá vai ser liderada pelo povo judeu, né? Tá? Pela tribo de Judá inicialmente. E logo, lógico, no decorrer disso a gente vai ver que às vezes muda entre Judá, Benjamim, enfim, essa parte aí vai ter algumas divisões, mas o cetro nunca se apartaria de Judá até a chegada do Messias. Então, basicamente é isso, tá? Então, só quis mostrar para vocês isso, que existe o fluxo da promessa. E aí, a gente vai chegar nesse mapa mental, só para os irmãos não se perderem, né, no fluxo do que a gente está falando, e a gente vai ver nesse mapa mental a ideia do que a gente falou até agora nessa live, tá? No mapa mental, nós vimos a primeira parte do estudo falando sobre o fluxo da promessa de frutificar e multiplicar, que vem de Adão até Israel, até aqui, e nós vamos ver que esse fluxo ele vai repousar principalmente sobre Efraim, tá? Efraim, o ramo, José, chamado de ramo frutífero, Efraim, aquele que frutifica, aquele que multiplica. Daí nós vamos ver... Pode falar. Desculpa aí, cara, te interromper. É porque a tela não tá, a tela tá fechada aqui, senão eu mandava um sinalzinho para tu antes. Perfeito. Efraim, cara, quando a gente fala Efraim, você falou da divisão dos gêneros, casa de Israel Norte e casa de Judá Sul, mas alguns textos
vão falar Efraim e Judá. Isso e aí você tem que entender que quando Deus está falando pela boca dos profetas, nos textos, Efraim e Judá, e aí Efraim está se referindo à casa de Israel, às tribos do norte, é quando ele fala profeticamente, irmãos. Quando ele fala na literalidade, casa de Israel e casa de Judá, ele está falando realmente da divisão do gênero, das 10 tribos, mas quando ele fala Efraim, ele está falando de coisas proféticas. O termo Efraim é profético, não esqueça disso. Efraim fala de gentios, plenitude de gentios. Tá? Era só esse adendo aí, rapidinho. Não, é perfeito isso aí. Então, olha só, o que eu quis mostrar para vocês nesse mapa é justamente isso, que a partir de Salomão e do seu descendente, que era Roboão, Deus vai repartir as 12 casas, as 12 tribos em 2 casas. E nós vamos ver o termo Israel e o termo Judá, ou casa de Efraim e casa de Judá, ou as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Daqui para frente nós vamos ver uma divisão que foi arquitetada pelo próprio Deus para o que ele vai fazer daqui para frente, tá? Então, basicamente essa é a ideia. Só que isso tudo vai nos levar à terceira parte desse estudo, que aqui agora a gente vai começar a ver o plano profético de Deus por trás de tudo isso que a gente está vendo até agora, tá? Então, bora lá para a próxima parte, só para vocês entenderem o que a gente preparou para vocês, tá? Agora, vamos...